Salmo número 28. Os que encontraram, digam amém. Salmos de número 28. Diz assim a palavra de Deus, a minha versão é a nova versão transformadora. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feche os teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamo por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arraste como os perversos, com os que praticam mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos, e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com as suas mãos, nem como as suas mãos criaram. Por isso, ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouve o meu clamor por misericórdia. O Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Confiança. Falar sobre confiança não é fácil. Confiança, ele é o alicerce da vida. Algumas pessoas dizem que confiança é como uma xícara de louça, que quando ela quebra, por mais que você consiga colocar cola e montar novamente, ela não será mais a mesma. Uma vez a confiança quebrada, dificilmente ela retorna para o lugar. A falta de confiança, por exemplo, numa amizade, a falta de confiança como empregado de uma empresa pode gerar demissão. A falta de confiança com um relacionamento conjugal pode gerar divórcio. A falta de confiança, ela pode muito bem dificultar a nossa vida. E a questão da confiança é algo muito real, difícil e presente em nossa vida. Quantos aqui talvez já tiveram a oportunidade de, em algum momento da sua vida, sofrer uma decepção e perderam a confiança em algo, em alguma coisa? Perdeu a confiança, talvez, daquela pessoa que prometeu sempre estender a mão para você quando você tivesse dificuldade. E a dificuldade chegou e essa mão não foi estendida. Aquela confiança de que as pessoas falaram estar com você na alegria e na tristeza. E a tristeza chegou e aquela pessoa que prometeu estar com você não veio. Perder a confiança é algo que dificulta a nossa vida. Mas quando nós também perdemos a confiança em Deus, a nossa vida espiritual não anda bem. A confiança, ela é o alicerce da vida, é ela que firma os nossos passos, é ela que firma a nossa caminhada. A confiança é algo que nos direciona para frente, diante das dificuldades. Imagina você num grande exército, um exército que vai combater, um exército que vai entrar em batalha. Se você não tiver confiança nos seus líderes, nos oficiais, naqueles que preparam a estratégia de guerra, você provavelmente não vai entrar nessa batalha. É provável que você procure o melhor caminho para fugir, porque a falta de confiança dificulta completamente a nossa caminhada. Se nós não confiamos no nosso governo, haverá dificuldades e turbulência social. Se nós não tivermos confiança nas pessoas que cuidam dos nossos pais, que cuidam dos nossos filhos quando nós estamos no trabalho, imagine como seria isso. Você não conseguiria ter paz em casa, aliás, no trabalho, se alguém que cuida do seu filho em casa não é de confiança. Colocar alguém que você não confia para cuidar dos seus bens, para cuidar daquilo que é precioso para você,
provavelmente isso seria impossível. Então a falta de confiança dificulta a nossa caminhada. O texto que nós estamos lendo, Davi mantém a sua confiança. E o que mais nos chama atenção é que nesse salmo, é que Davi está vivendo um momento difícil da sua vida. Ele está sendo atribulado, perseguido pelos seus inimigos. Mas ao mesmo tempo em que Davi ora para que Deus o socorra, a tribulação aumenta mais. As dificuldades aumentam mais sobre Davi. E o interessante é que a mesma proporção em que a tribulação aumenta nas palavras de Davi a sua confiança. E algo parece um pouco fora de sintonia, porque se as coisas não estão indo bem, é provável que você perca a confiança no que está acontecendo, ou de quem está na direção dessa causa. O que nós precisamos pensar aqui é que Davi, ele está simplesmente vivendo a maior tribulação da sua vida. A perseguição, a morte, os seus inimigos tramando contra ele, mas ao mesmo tempo nós podemos ver no texto que nós acabamos de ler a sua confiança aumentar. Davi está sendo perseguido, mas a sua confiança aumenta. No versículo 27, nós vamos ver, no número 27, Salmo 27, de 12 a 14, diz assim: não permita que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e veja e seja valente e corajoso. Assim, espere pelo Senhor. Davi está num ambiente hostil, no caos, na dificuldade, mas Davi mantém a sua confiança. Eu acredito que todos nós aqui já vivemos realidades parecidas, de algo que criou turbulência em nossa vida, trouxe dificuldade a nós, e diante do mar revolto, das ondas que batem, a gente fica balançado. É um laudo médico, é um desemprego que bate a porta, é as dívidas que vêm e a gente não sabe como resolver, coisas que tiram a nossa paz. E a gente, às vezes, fica meio, porque somos falhos, duvidosos do que vai acontecer. Davi se mantém firme, confiança. Confiar é difícil para qualquer pessoa. Confiar é difícil para qualquer pessoa. A confiança não é algo natural em nós. Não é algo natural. Talvez seja algo que venha trazer proteção quando alguém estranho se aproxima ou alguma coisa acontece, nós criamos expectativas e nós não sabemos como lidar com isso. Mas a confiança não é algo natural e nós podemos ver isso, irmãos, exatamente lá no Éden. Quando houve a queda de Adão e Eva, a primeira coisa que nós identificamos foi a falta de confiança. Porque quando Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 16, quando Deus se aproxima do jardim, logo após Adão e Eva ter pecado contra Deus, o que nós observamos é que simplesmente eles se escondem. O medo habita no seu coração. Mas como assim? Se Deus, diz o texto, que andava no jardim e tinha comunhão com o homem, mas exatamente a queda trouxe sobre a vida de Adão e Eva essa falta de confiança, e Deus ao ponto de pergunta: onde estás? E eles então aparecem e respondem, estamos aqui escondidos, porque ouvimos, porque havia no coração do homem já a perca dessa confiança. Confiar, portanto, é muito difícil para todos nós, confiar uns nos outros e muitas vezes até confiar em Deus. Nós não vamos ser aqui hipócritas diante disso. Os próprios discípulos, quando estavam no mar, com Jesus no barco, temeram a morte. Os próprios Jesus que andaram com ele, que viram milagres acontecerem, diante dele andar sobre as águas, temeram, ficaram em pânico, porque a natureza do homem é uma natureza difícil de confiar. Torna-se difícil, muitas vezes, confiar em Deus quando Ele se torna e fica em silêncio. Quando as nossas orações não são respondidas. Quando o nosso coração treme diante de algo que está acontecendo, porque isso é a insegurança que habita em nosso coração. Mas olhando para Davi e o vendo, é possível confiar. É possível confiar mesmo quando nos falta. É possível confiar quando tudo está dando errado.
É possível confiar quando parece que é impossível alcançar aquela bênção. Parece ser difícil ver aquela conversão de uma pessoa difícil, que talvez viva com você ou que você conheça. Você olha para ali e fala, não, só Deus. E talvez até pensando, será? Parece que o nosso coração duvidoso, ansioso e muitas vezes confiar é difícil. Mas nós podemos observar na vida de Davi algo que nos chama atenção. Na escassez e na dificuldade, Davi estava confiante em Deus. E nós vamos responder nessa noite por que encontrar nesse texto as características que levaram Davi a confiar mesmo diante de tudo que estaria dando errado. E a primeira característica que nos chama a atenção dessa confiança sustentável que Davi mantém é que ele confia em oração. Davi exerce a sua confiança na prática da oração. A vitória de Davi sobre o medo da dificuldade que estava surgindo vem através do exercício da oração. E nós vemos isso no versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feche teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve a minha súplica por misericórdia, quando eu clamo por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Davi está aqui numa oração temerosa, de angústia, entendendo que o momento que ele está vivendo é um momento de tremenda escassez. A primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, escute isso, é a humildade de Davi. A atitude de humildade leva ele a suplicar por misericórdia e socorro. Então a primeira coisa que nós temos que pensar aqui é que a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Nada do que você tente ou pense ou planeje fazer pode fugir dos seus propósitos. Davi está completamente entregue à vontade de Deus. Ele diz, não feche seus ouvidos para mim, ou seja, para a minha oração, porque se tu fechares é melhor que eu morra. Ou seja, não tem saída, não tem para onde ir. Essa humildade que Davi demonstra na sua oração faz com que essa atitude reconheça Deus como sendo o seu porto seguro. Irmãos, algo que nós precisamos entender: por mais que você planeje e faça, você pode ter todas as estratégias do mundo, você pode ter até recursos, mas a nossa vitória, nós que somos cristãos, é Deus que nos dá. A nossa esperança está no Senhor. Davi tinha esse pensamento. Davi tinha essa convicção que por mais que o cerco dos inimigos estivesse sobre ele, se Deus fechasse os seus ouvidos, era melhor que ele morresse, porque ele não ia encontrar saída diante. Então essa atitude de Davi é uma atitude de humildade, que faz com que ele fale, Senhor, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais solução para essa causa. Se o Senhor fechar os seus ouvidos, quem sou eu para resolver? É melhor que eu morra. E a segunda atitude que nos chama a atenção é o seu argumento. Ele joga o seu argumento da sua confiança na aliança de Deus com o seu povo. Davi confiava naquilo que Deus havia prometido. E é isso, irmãos, que nós temos que trazer no nosso coração. Quando as coisas ficam difíceis, quando as portas estão fechadas, quando tudo parece estar dando errado, quando você tenta ir para um lado para o outro, as coisas não acontecem, a gente precisa olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi, ele olhava e argumentava que havia simplesmente uma promessa, e as suas mãos levantadas para o altar era a resposta da sua submissão. Confiança, irmãos, muitas vezes é difícil de nós adquirirmos, mas algo que precisa estar em nossa mente. Nós precisamos tremendamente entender de que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus irão se cumprir na minha vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que você tente de ir para um lado para o outro, a vontade dele é perfeita. E Davi entendia isso, porque se Deus não ouvisse a sua oração, era para onde ir, porque ele sabia que ele era rei, era um grande guerreiro, mas a sua submissão era plenamente a Deus. A confiança de Davi, portanto, ele se baseia também na aliança e na promessa
que Deus havia feito. E na sua oração, Davi demonstra plenamente a sua submissão à vontade de Deus. Davi exercia a sua oração. Então, irmãos, diante do medo, diante da insegurança, diante da falta de confiança, a primeira atitude que você precisa ter, você precisa orar e você precisa depositar em Deus a confiança nas suas promessas. Deus ouve a oração daquele que ora e crê com todo o seu coração. Segunda que nos chama a atenção nesse texto é do versículo 3 ao versículo 5, uma confiança que está na justiça de Deus. Olha o que diz o texto: não me arrastes como os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldade no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merece. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os destruirá e nunca mais voltarão a se erguer. Davi está nessa oração dizendo o seguinte: a confiança em Deus estava depositada na sua justiça. Deus, Ele é justo e peleja por nós. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, o patrão não nos paga o que nos deve, muitas vezes alguma coisa acontece, as pessoas não nos abençoam, ou alguma situação na família, dentro da sociedade acontece e nós nos sentimos injustiçados, e a primeira coisa que nós queremos fazer é às vezes usar o nosso braço para resolver, às vezes queremos agir com as palavras, às vezes queremos ir diante da justiça dos homens para buscar aquilo que nós entendemos que fomos prejudicados. Mas na verdade Davi não está aqui buscando nada disso. Ele diz somente ao Senhor: Senhor, retribui ao perverso o que ele tem feito. A confiança de Davi é que Deus iria pelejar por ele nas injustiças que ele estava vivendo, porque os perversos estavam até pronunciando acusações contra Davi infundadas, calúnias e defamações estavam acontecendo a ele como um servo de Deus. E essa confiança, irmãos, não está apenas na busca do emprego, na busca da saúde, ela está também na busca das nossas dificuldades, daquilo que nós sentimos que estamos sofrendo, injustiças, de pessoas que muitas vezes falam coisas que não devem, de fofocas que são levantadas, de acusações, de apontar de dedos. Se nós não tivermos no nosso coração que o Senhor é o nosso juiz, que se nós não tivermos no nosso coração que é Ele que peleja por nós, que essa visão de justiça é um Deus que peleja pelos seus filhos. Eu não estou dizendo a você que você não vai correr atrás dos seus direitos. Se você se sentir prejudicado, vai lá, corre atrás, vai na justiça, tenta a sua indenização, mas há coisas que às vezes entram no nosso coração, mágoas, sentimento de coisas que nós nos sentimos injustiçados, acusados, afrontados, e criam dentro da nossa alma raízes de amargura. E às vezes a sede que nós temos é de vingança, de justiça, de ir lá e pisar no pé também, de ir lá e dar um troco. E nós queremos que o inimigo de alguma forma receba a nossa resposta. Mas Davi não, Davi ora a Deus, Davi busca em Deus a sua confiança, e ele diz o tamanho da perversidade, da ingratidão, da altivez, da pecaminosidade do ímpio. Davi busca em Deus a justiça. Então, irmão, se você nessa noite foi injustiçado, se você nessa noite se sente ofendido ou simplesmente atacado de alguma forma, eu quero dizer a você: confie no Senhor, porque Ele peleja por cada um de nós. Ele é o Deus da resposta, Ele é aquele que traz sobre a vida dos seus a justiça, e você precisa confiar. Você precisa entender que a justiça vem de Deus. Romanos 12 fala muito bem sobre isso. Depois você pega o texto e lê sobre a justiça de Deus. Romanos 12, de versículo 17 ao 21. É Deus que peleja por nós. Muitas vezes nosso silêncio é a melhor resposta. Mas não é por causa humana não, filosófica não. É porque Deus vai lá e trabalha. Quantas vezes nós vivemos situações de grandes dificuldades,
de palavras, de ações, que muitas vezes o silêncio, em questão de tempo a resposta vem, e você vê, foi Deus que trouxe a resposta, foi Deus que pelejou, e nós temos que limpar o nosso coração nessas questões humanas, de tentarmos resolver as nossas dificuldades do nosso jeito. Você precisa confiar no Senhor, porque Ele é o fundamento da justiça, Ele peleja por nós. Muitas vezes achamos que estamos perdendo alguma coisa, pelo contrário, nós estamos ganhando muito mais para a glória de Deus. O terceiro aprendizado que nós temos nesse texto é que a confiança, ela é expressa também em Davi na adoração. Olha o que diz o versículo 6: louvado seja o teu nome, pois ouviste o clamor por misericórdia. A certeza da justiça, a certeza de que Deus estava trazendo a resposta à vida de Davi, nós vemos que isso não impede dele adorar. E algo interessante é que ele está vivendo um momento muito difícil nesse texto. Os inimigos estão ao redor, as ofensas, as perseguições estão tentando tirar a sua vida, e mesmo dentro desse embaraço todo, Davi ora, clama e agora ele adora a Deus. Olha, irmãos, como é maravilhoso nós termos essa capacidade em nosso coração de adorar a Deus, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente deseja. O nosso filho está rebelde. Quantas vezes a doença bate à nossa porta e nós entramos pelo átrio do Senhor, pela casa de Deus, e aí nós começamos a cantar como cantamos aqui nessa noite, glorificamos a Deus, exaltamos o nosso Deus, mas você não sabe o que o seu irmão está passando, você não sabe o que ele está passando do seu lado, quando ele levanta as suas mãos, quando ele glorifica a Deus, quando ele dá um amém alto, você não sabe. Porque as nossas lutas, as nossas dificuldades são tratadas e são muitas vezes vividas no campo da emoção, no campo do relacionamento, no campo físico. E nós entramos para a casa de Deus, muitas vezes desempregados, doentes, vivendo lutas, mas nós exaltamos a Deus, sabe por quê? Porque nós confiamos naquele que tem cuidado de nós. Se fôssemos pensar nessa noite por que estaríamos aqui, nada, irmãos. Todos nós aqui vivemos lutas. Todos nós aqui temos dificuldades. Amanhã, segunda-feira, muitos vão resolver problemas, vão resolver dificuldades, tem assuntos para tratar, mas nós entramos aqui porque nós confiamos na presença de Deus, confiamos que Ele é o nosso escudo, é a nossa força, é onde o nosso coração precisa estar depositado, e nós cantamos e exaltamos ao Senhor, não por uma questão humana, por cantar, mas cantamos porque a nossa alma confia, a nossa alma entende que Ele é que tem cuidado de nós. Então, essa confiança sustentável, ela precisa ser expressa na adoração. Se você está triste, se você está aborrecido, se você está cansado, você precisa estar na presença de Deus, porque é Ele que renova as nossas forças, é Ele que cuida de nós, é Ele que peleja pela nossa vida. Davi tinha esse entendimento, num momento de dificuldade, de aflição, de grande dor. Ele diz, o Senhor, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o meu coração. Que oração maravilhosa de alguém que está vivendo o caos, porque aquele não está contando bênção não. Se você olhar direitinho esse texto, Davi não está contando bênção, Davi não está contando milagre, Davi não está contando livramento, Davi não está contando que prosperou, Davi não está contando que está rico. Davi está dizendo que os seus inimigos pelejam contra a sua vida. E ele diz, o meu coração confia no Senhor. Confiar no Senhor é algo que nós precisamos expressar na adoração. A voz de Deus fortalece e protege seus filhos. Ele ajuda e isso torna feliz o coração das pessoas. Quando nós caminhamos para a casa de Deus, se você entende o mundo espiritual, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele sabe de o que cada um aqui está passando e Ele trabalha através da pregação, do louvor, da adoração, de uma forma. É maravilhoso ver o coral cantar, o coral canta e nós assistimos, ouvimos, até acompanhamos. Mas quando o ministério de louvor vem, não é o ministério cantando, é a igreja cantando. É você que não tem voz, é você que não é afinado, é você que nunca participou de um coro. Por quê? Porque você está adorando a Deus do seu coração, da forma que você sabe, com um tom mais alto, com um tom mais baixo, não importa, é a sua vida, é o seu coração, e isso é confiança que nós precisamos depositar em Deus. Por isso, confie e adore ao Senhor de todo o seu coração. Quarto, a confiança, ela precisa ser proclamada com fé. Davi conclui esse salmo como um rei que pede pelo povo, mas que também proclama fé, esperança
e amor. Olha o que diz o versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que te pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. A confiança de Davi tirou o medo do seu coração. A confiança nesse Deus que estava o cercando, através da adoração, através da justiça e através da fé, Davi estava arrancando o medo que talvez o aprisionava. Você sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? O medo, ele entra no nosso coração, que ele paralisa. Há algo em nós, muitas vezes, que nos impede de fazer algumas coisas, de tomar algumas atitudes, né, que a gente pensa ser a falta de fé, mas na verdade é o medo que nos engessa. Há pessoas que não conseguem avançar nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus empreendimentos, porque tem medo. E às vezes o medo, ele simplesmente nos impede, irmãos, de fazer aquilo que muitas vezes Deus está sinalizando para nós fazer. E o medo, ele congela, ele faz com que a pessoa não realize, muitas vezes até o próprio sonho, os próprios propósitos. E Davi, com essa palavra, ele diz: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura do seu ungido, salva o teu povo. Davi está proclamando, está arrancando do seu coração o medo que engessa, e ele está se enchendo de fé, ele está se enchendo de esperança, ele está se enchendo de amor, ele está desafiando a vida, ele está colocando os inimigos por baixo, ele está colocando Deus acima, ele está confiante de que aquele caos que está se instalando na sua vida vai ser transformado, vai ser mudado, vai haver bênção, vai haver milagre. Essa confiança, irmãos, é a que nós precisamos entender. Você precisa confiar, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você deseja. Confiar é algo real e útil à nossa vida. Portas fechadas, palavras negativas, ofensas, tudo isso nós vivemos no dia a dia. Nós somos bombardeados toda semana por assuntos, por comentários, por palavras negativas, por gente que quer fazer comentários ruins de você, tentar ofender você, botar você para baixo, matar os seus sonhos, os seus projetos. Mas se você não colocar a sua confiança no Senhor, Davi estava completamente diante de um caos. E ele ora, ele confia na justiça e no cuidado de Deus, ele confia na sua oração, naquilo que Deus havia de ouvir, e ele deposita nele a sua fé. A confiança, ela é exercida em oração, no nome de Jesus. A confiança é fundamentada na justiça. Deus é bom e cuida de nós. A confiança, ela é expressada na adoração, de um coração grato por aquilo que Deus tem feito por nós. E a confiança, ela é proclamada através da fé. Eu não vejo, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu não toco, mas eu sei que Deus pode realizar. Eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu sei que Deus pode trazer bonança sobre todas essas coisas. E é isso que Deus quer nos falar nessa noite. Você precisa confiar. Você precisa, mesmo diante da tempestade da vida, entender que a sua oração está sendo ouvida, de que Deus é justo, Ele faz justiça por nós, Ele peleja por nós, de que Ele habita na adoração, e quando nós louvamos ao Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo bem, e de que a confiança é exercida numa atitude de fé, e a atitude de fé é continuar a seguir, é continuar a obedecer, é continuar a se curvar, é continuar a orar, é continuar a buscar. Não deixe que a sua confiança venha a morrer. Confie em Jesus, creia na palavra e Ele irá pelejar cada dia mais por todos nós. As suas promessas não foram esquecidas. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É o Deus que cura, é o que salva e o que liberta. É aquele que ouve as nossas orações e que cuida de nós e que nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que você saia daqui com a confiança de que você não está sozinho, de que as lutas vêm sobre a sua vida, mas Deus é aquele que tem olhado e tem cuidado de você. Davi tinha essa esperança: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu rochedo, a quem temerei.
Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei a luta que você está vivendo. Eu não sei quais são as dúvidas que estão no seu coração. O medo de tomar as atitudes que você precisa tomar, das mudanças que você precisa fazer. E talvez você tenha se sentido sem resposta para onde eu vou. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te trouxe aqui para te dizer: na tempestade Ele está presente, nas lutas Ele está presente, a sua oração está sendo ouvida, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento. Continue, confie, levante a cabeça. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Não desista, não pare no caminho, não abandone, não deixe para trás. Confie, Ele é o fundamento da justiça, Ele é expresso através da adoração.